Saudações, galera, tudo bem com vocês? A videoaula hoje vai tratar do assunto expressões algébricas, né, que já é uma introdução à álgebra. Tudo bem? Então acompanhe atentamente porque esse campo é um campo muito vasto e muito interessante da matemática, a álgebra. Vamos começar com expressões algébricas. Então diz aí, expressões matemáticas que apresentam números e letras ou somente letras envolvendo operações são denominadas expressões algébricas. Ou seja, uma expressão é chamada de algébrica, gente, quando você tem ali números e letras ou apenas letras, certo? As letras das expressões algébricas representam números e são chamadas de variáveis. Então, quando você tem uma expressão algébrica, uma expressão matemática que contém letras, números, aquelas letras elas estão ali representando algum número, alguns tipos de números. Tá? E essas letras recebem o nome de variáveis. Então, quando nós falarmos variáveis, a gente está se referindo a algumas letras ou alguma letra de uma determinada expressão algébrica. Vamos ver a ideia de variável. No estudo que fizemos sobre sequências, utilizamos a letra N para representar a posição de um termo qualquer na sequência. Nós chamamos de termo geral. Lembra da aula anterior? Essa é uma maneira de indicarmos uma generalização de um resultado, no caso a lei de formação da sequência. Acompanhe agora a seguinte situação. Observe a sequência dos números quadrados perfeitos. Quais são os quadrados perfeitos? São aqueles números que têm raiz quadrada exata, né? Você sabe, né? Tem o zero, mas a gente não vai começar do zero. Vamos começar pelo 1. 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36. Qual seria o próximo? Seria o 49, que é 7 vezes 7. Depois do 49, seria o 64, que é 8 vezes 8. Então, essa é a sequência dos números quadrados perfeitos. Vamos indicar por Qn o termo geral dessas sequências. Por exemplo, Qn é igual a n ao quadrado. Essa expressão aqui representa os números quadrados perfeitos, para n maior que zero. Tá? Só que a gente vai escrever de uma forma mais interessante essa expressão. Por exemplo, o Q1. Q1 seria o primeiro quadrado perfeito, o primeiro termo que é 1. Esse 1 a gente pode escrever 2 vezes 1, que é 2 menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 dá 1. Né? Isso aí é 1 ao quadrado. O Q2, o segundo termo, é 4. Como é que a gente pode escrever esse 4? Nós podemos escrever esse 4 assim, 1 mais 3. Ou seja, 1 mais esse 3, a gente vai escrever 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 3 mais 1, 4. Que é o 2 ao quadrado, o 4. O Q de 3, que é 9, é o terceiro quadrado perfeito, a gente vai escrever como 1 mais 3 mais 5, como uma soma de números ímpares. Certo? Ou seja, 1 mais 3 mais o 5, a gente vai escrever 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 é 6, menos 1 é 5. Tá? E o 9 nada mais é que 3 ao quadrado. O quarto termo é o 16. A gente pode escrever esse 16 como uma soma dos ímpares. 1 mais 3 mais 5 mais 7. Ou seja, 1 mais 3 mais 5, mais esse 7 nós podemos escrever o dobro de 4 menos 1. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Né? Ou seja, 16 é 4 ao quadrado. O quinto termo, que é o 25, a gente pode escrever como a soma dos ímpares. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Ou seja, 1 mais 3 mais 5 mais 7. Esse 9 nós podemos escrever 2 vezes 5, menos 1. O dobro de 5 é 10, menos 1 é 9. Né? E o 25 nada mais é que 5 ao quadrado. Então, obedecendo essa lei de formação, esse comportamento dessas sequências dos quadrados perfeitos, nós podemos dizer que o enésimo termo, né, o termo geral, é a soma dos ímpares. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 e assim por diante, mais aquele último termo que é 2 vezes o n menos 1. Né? Se o nosso n for 5,
aqui nós temos 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Se o nosso n for 10, 2 vezes 10, 20, 20 menos 1, 19, ou seja, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11, até o 19. Então, esse termo geral é a soma dos ímpares, certo? Aonde o último ímpar considerado é escrito da seguinte forma: 2 vezes n menos 1. Bem? Na fórmula do termo geral Qn igual a n ao quadrado, a letra n é chamada de variável. Né? Esse n é uma variável. Ele pode assumir valores de qualquer número natural não nulo, certo? Eu posso colocar no lugar do n qualquer número natural diferente de zero. E o n ao quadrado é a expressão algébrica. Okay? Quando substituímos o valor de n na fórmula do termo geral, estamos obtendo o valor numérico da expressão algébrica n ao quadrado. Então, voltando aqui, ó, nós temos a expressão algébrica n ao quadrado. Quando eu coloco o valor para n igual a 2, por exemplo, eu vou fazer 2 ao quadrado é 4. Então, esse 4 é o valor numérico da expressão algébrica n ao quadrado quando o n é igual a 2. Tá? Se eu coloco no lugar do n 10, vai ficar 10 ao quadrado é 100. 100 seria o valor numérico da expressão algébrica n ao quadrado quando n é igual a 10. Tudo bem? É isso que essa expressão, que esse parágrafo quer dizer. Por exemplo, para obter o 10º termo, nós fazemos n igual a 10. Ó. Q de 10 vai ser 10 ao quadrado. Está aqui, ó. E 10 ao quadrado é 100. Então, 100 é o valor numérico da expressão algébrica n ao quadrado para o valor de n igual a 10. Tudo certo? Note que, se já sabemos o valor do termo, então podemos descobrir sua posição na sequência. Por exemplo, qual é a posição do número 625 na sequência dos números quadrados perfeitos? Ó, o número 625, ele representa a expressão n ao quadrado, que é a expressão dos quadrados perfeitos. Assim, nós procuramos o número natural n, que é elevado ao quadrado, resulte em 625. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 625? É o 25. Então, quando n for 25, nós temos o resultado 625. Ou seja, o valor numérico da expressão n ao quadrado, o valor numérico para dar 625, o n tem que assumir, essa variávelzinha tem que assumir o valor 25. Tá? Neste caso, o n é chamado de incógnita, pois ele representa um valor que se está procurando. Aqui, nesse caso, o n ele recebe o nome de incógnita, porque ele tem um valor determinado. Ele tem um valor definido que a gente não conhece, a gente está procurando. E a gente acha esse valor, olha, ele assume o valor 25. Qualquer outro valor que você coloque no lugar do n não vai dar 625. Só se você colocar o 25. Então, nesse caso, o n representa uma incógnita, porque ele está assumindo um valor pré-determinado aí. Aqui em cima não, aqui você pode colocar qualquer valor para n que você vai ter uma expressão. Aqui, na expressão Q de n igual a n ao quadrado, o n está assumindo o valor de variável mesmo, porque ele não tem um valor pré-determinado. Ele pode assumir qualquer valor natural no caso. Certo? Muito bem. Então agora você vem aqui para uma tarefa de aprendizagem, né, que você vai resolver. Essa tarefa aqui ela é curtinha, ela tem só 6 questões. A primeira diz qual o valor que deve estar no lugar de x na expressão 2x mais 2 igual a 12. Que valor a gente vai colocar no lugar de x aqui para que essa expressão aqui dê 12? Né? Esse x aqui, ele é incógnita ou ele é variável? Essa é uma pergunta que o problema não está fazendo, sou eu que estou fazendo para você. Segunda, substituindo os números naturais, um de cada vez, no lugar de n, nessa expressão aqui, ó, que tipo de números obtemos? Se você colocar aqui os valores naturais, n igual a 0, o que é que vai dar? N igual a 1, o que é que vai dar? N igual a 2, o que é que vai dar? N igual a 3, o que é que vai dar? Ou seja, quando você substituir por n os números naturais, um de cada vez, que tipo de número você vai estar obtendo? Aí tem que fazer isso com um grupo, né, de números
naturais para ver como é que ele se comporta, como é que o resultado se comporta. E esse n aqui, nesse caso, está fazendo papel de incógnita ou variável? Terceira questão, quais os valores que tornam verdadeira essa expressão, m ao quadrado igual a 9? Quais os valores que tornam essa expressão verdadeira no lugar do m? Que número você coloca no lugar do m para que isso aqui seja verdadeiro? Quarta questão, substituindo a letra y por números inteiros em y ao quadrado mais 1, veja bem que números inteiros são números positivos e negativos, tá? Que tipo de número se obtém? Quinta questão, 8 elevado a w é igual a 1. Qual o valor de w? Qual o valor que w deve assumir para que a igualdade seja verdadeira? Tá? Então você vai fazer essas 5 questões. A sexta questão diz, das 5 questões anteriores, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, identifique as letras que são incógnitas e as que são variáveis. Então aqui na sexta questão, você vai dizer aqui, ó, das letras, o x, o n, o m, o y, o w, vai dizer quais dessas letras estão fazendo papel de incógnitas e quais dessas letras estão fazendo papel de variáveis. Tudo bem? Muito bem. Depois que você resolver, você confere aqui as suas respostas. As que você errou, corrija e verifique por que errou. Tudo bem? Muito bem, gente. Então, muito obrigado pela atenção. E aí vamos passar agora para a igualdade. A igualdade é um outro termo muito importante para as equações futuras que a gente vai ver. Tá? Então, olha só, usamos sentenças para nos comunicar, tanto em uma conversa quanto em uma linguagem escrita. Não é isso? Em matemática também usamos sentenças. A maioria delas faz afirmações sobre números. Nas sentenças matemáticas usamos símbolos no lugar de palavras, por isso que a matemática é conhecida como a linguagem dos símbolos, porque tem símbolo para representar tudo. Né? Por exemplo, esses 2 tracinhos, ele representa igual a. Os 2 tracinhos cortados é diferente de. Esse Vzinho aqui deitado, né, com a parte mais fina para a direita, ele é o símbolo chamado maior que. Ao contrário, ele é menor que. Essa setinha dupla aqui, ela representa, equivale a. Essa setinha aqui só para um lado é implicação, implica. 3 pontinhos, portanto, esse A ao contrário, qualquer que seja ou para todo. E 3 tracinho é congruente a. Uma sentença em que um símbolo de igual é usado representa uma igualdade. Se eu coloco aqui 2 mais 5 igual a 7, eu tenho uma igualdade matemática. 3 ao cubo menos 3 igual a 5, eu tenho outra igualdade matemática. 3 elevado ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, eu tenho outra igualdade matemática. De modo geral, podemos representar uma igualdade por A igual a B, em que A e B são expressões diferentes para o mesmo número. Chamamos isso de princípio da igualdade. Então, olha aqui, usando aqui o princípio da igualdade. 2 mais 5 não é igual a 7? 2 mais 5 é 7, é igual a 7. E chamamos para essa primeira parte de A e para essa outra parte de B. Então, A é igual a B. 2 ao cubo menos 3 é igual a 5. Sim, 2 ao cubo é 8, menos 3 dá 5. Olha. Só que essa expressão 2 ao cubo menos 3 é a expressão A e 5 é a expressão B. Então, A é igual a B. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9 é 25. Então, a expressão A representa 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E a expressão B é 5 ao quadrado, que é 25. 25 é igual a 25. Então, nós temos aqui, antes da igualdade, a expressão A, depois da igualdade, a expressão B. A igual a B. Em uma igualdade, a expressão matemática situada à esquerda do símbolo de igual é denominada primeiro membro da igualdade. A expressão matemática situada à direita do símbolo de igual é denominada segundo membro da igualdade. Então, aqui o A é o primeiro membro, o B é o segundo membro. Aqui o primeiro membro é o A, o segundo membro é o B. O A é o primeiro membro e o B é o segundo membro. É isso que está dizendo aqui embaixo. Tá?
Propriedades de uma igualdade. Vamos ver aqui. Uma igualdade apresenta três propriedades. A propriedade reflexiva, a propriedade simétrica e a propriedade transitiva. Vamos ver cada uma delas. Propriedade reflexiva. Reflexiva vem da palavra reflexo, né? Aquilo que a gente vê no espelho. Se eu estou de frente para o espelho, eu sou igual a mim mesmo, né? É isso que diz a propriedade reflexiva. O A é igual a A, qualquer que seja esse A. Por exemplo, 2 é igual ao próprio 2, 75 é igual ao próprio 75, 1000 é igual a 1000. Isso é propriedade reflexiva, é o óbvio, né? Propriedade 2 é a propriedade simétrica. Diz aí que se A é igual a B, ou melhor, A é igual a B se somente B é igual a A. Né? Se dizem que eu sou parecido com uma outra pessoa, com meu irmão, por exemplo, eu só sou parecido com meu irmão, então meu irmão é parecido comigo. Eu não posso ser parecido com meu irmão e o meu irmão ser totalmente diferente de mim. É impossível isso. Né? É isso que está dizendo aqui. Olha, se o A é igual a B, então o B é igual a A. E esse símbolo aqui é se somente se. Né? A é igual a B, se somente se B for igual a A. Qualquer que seja A e B. Por exemplo, 2 mais 5 é igual a 7. Isso implica dizer que 7 é igual a 2 mais 5. Ou posso ler também, 2 mais 5 é igual a 7, se somente se 7 for igual a 2 mais 5. Tá? Aqui nós temos que 2 elevado ao cubo menos 5 é igual a 3. Se somente se 3 é igual a 2 ao cubo menos 5. Tá? Realmente, 2 elevado ao cubo é 8, menos 5 dá 3. Então, 3 é igual a 2 elevado ao cubo menos 5. Então, essa é a propriedade simétrica. Se eu sou igual àquela pessoa é igual a mim. Tá? E a propriedade transitiva, ela trabalha com três termos. Ela recebe o nome de transitiva porque ela usa um termo como trânsito, como elemento comparador. Né? Olha, A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Qualquer que seja a ABC. Por exemplo, trabalhando com matemática, 2 mais 5 é igual a 7. E o 7 é igual a 8 mais 1, então o 2 mais 5 é igual a 8 mais 1. Essa expressão faz papel de expressão A, essa aqui faz papel de expressão B. Olha, se A é igual a B, aqui o 7 faz papel de B, B é igual a C, então A é igual a C. Aqui, ó. Se 2 elevado ao cubo menos 5 é igual a 3, e o 3 é igual a 2 mais 2 elevado a 0, então 2 elevado ao cubo menos 5 é igual a 2 mais 2 elevado a 0. É a propriedade transitiva da igualdade. Se eu sou igual ao meu vizinho, e o meu vizinho é igual a meu irmão, então eu sou igual ao meu irmão. Tá? O elemento em trânsito aí seria o vizinho. Ok? Princípio de equivalência. Vamos ver o que é o princípio de equivalência. Então, gente, o princípio da equivalência. Esses princípios de equivalência serão muito úteis na resolução de equações, né? Assunto que vai ser visto futuramente. Vamos ver aqui o princípio aditivo. Vamos começar com o princípio aditivo. Adicionando o mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade. Ou seja, se eu sei que A é igual a B, né, se o A é igual a B, então se eu acrescentar um termo C nesse membro, desde que eu acrescente um termo C no outro membro, eu vou manter a igualdade funcionando. Se A é igual a B, então A mais C também é igual a B mais C. Ok? Vamos tomar como base uma balança de dois pratos para compreendermos melhor o princípio aditivo, ao pesarmos na ideia de equilíbrio de balança. Então vamos pensar aqui numa equação como se fosse uma balança de dois pratos. Né? Então observa aqui, olha, que 2 mais 2 mais 1 mais 3 é igual a 1 mais 3 mais 4. De fato, se você somar 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 3 é 8. 1 mais 3 é 4, mais 4 também é 8. Então nós temos uma balança equilibrada aqui. Ó. Desse lado tem 4 bolinhas, uma pesa 1 kg, essas azulzinhas cada uma pesa 2 e a laranja pesa 3 kg.
Aqui do outro lado nós temos uma bolinha que pesa preta 1 kg, a laranja pesa 3 kg e a vermelha pesa 4 kg. Então perceba que ambos os pratos têm 8 kg, então eles estão equilibrados. Bem, aqui adicionamos 2 em cada prato da balança. Então em cada prato eu vou colocar mais uma bolinha azul que pesa 2 kg, certo? Nota que ela se mantém em equilíbrio. Se eu coloco essa bolinha que pesa 2 aqui de um lado e essa bolinha que pesa 2 do outro, ela se mantém em equilíbrio. Por quê? Nós já tínhamos aqui 8, mais 2 dá 10. Aqui 8 mais 2 continua 10. 10 kg em cada prato, né? Então ela se mantém em equilíbrio. Aqui vamos retirar 3. Vamos retirar 3 de cada prato. Então nós tínhamos aqui as bolinhas, a gente vai retirar desse lado a bolinha laranja que pesa 3 kg e desse outro lado também. Então, se nós tirarmos uma bolinha laranja que pesa 3 kg de um lado e do outro também, nós vamos manter a balança também em equilíbrio, porque nós subtraímos de cada prato o mesmo peso. Então nós tínhamos aqui essa expressão, tiramos 3. E aqui do outro lado também tiramos 3, ficamos com 5 igual a 5. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 3, 8. 8 menos 3, 5. 4 mais 1, 5, mais 3, 8, menos 3, 5. 5 é igual a 5. A balança continua em equilíbrio. Então, uma equação, lá no futuro a gente vai ver isso, nada mais é que uma balança de 2 pratos, né? A gente pode compreender, pode entender como uma balança de 2 pratos, que sempre tem que estar em equilíbrio. Há um outro princípio que também é imprescindível na resolução futura das equações. Vejamos, preste atenção aqui. É o princípio multiplicativo. Nós vimos lá em cima, no princípio aditivo, que a gente pode somar qualquer número positivo ou negativo, desde que nós façamos isso dos dois lados da igualdade, nos dois membros da igualdade, né? E temos o princípio multiplicativo que é análogo ao aditivo. Nós podemos multiplicar ou dividir qualquer número não nulo, desde que nós façamos isso nos dois membros da igualdade. Se o A é igual a B, então o A multiplicado por C também vai ser igual a B multiplicado por C. Se nós multiplicarmos C no primeiro membro e C no segundo membro, a igualdade permanece valendo, permanece verdadeira. Vamos empregar a ideia da balança. Observe essa balança aqui, para que nós possamos compreender melhor o princípio multiplicativo. Então observe que essa balança aqui no prato esquerdo, ela tem uma bolinha de preta que pesa 1 kg, uma laranja que pesa 3 kg e 2 bolinhas azuis, onde cada uma pesa 2 kg. Do lado direito nós temos 3 bolinhas, uma pesa 1 kg, a preta, a vermelha pesa 4 kg e a laranja pesa 3 kg. Olha só, aqui nós vamos multiplicar por 2, a massa de cada prato da balança. Então, nós tínhamos aqui na primeira balança 4 bolinhas, uma laranja, uma preta, 2 azuis. Nós vamos dobrar, vamos colocar mais 2 azuis, mais uma laranja, mais uma preta. Ela vai ficar com valor dobrado nesse primeiro prato. E vamos dobrar também a quantidade do segundo prato. No segundo prato ela tinha uma preta, uma vermelha e uma laranja. Então vamos colocar mais uma preta, uma vermelha e uma laranja. Ou seja, vamos dobrar a quantidade de bolinha. Tinha 3, vai ficar com 6. Então, se nós dobrarmos, gente, a quantidade de bolinha que tem em cada prato, dobrar significa multiplicar por 2, é como se nós pegássemos aqui, olha, o 2 mais 2 mais 1 mais 3 e multiplicássemos por 2. E aqui o 4 mais 1 mais 3 multiplicássemos por 2. Se lá em cima, nós tínhamos 1 mais 3 é 4, mais 2 é 6, mais 2 é 8, desse lado 8 quilos, desse aqui também 8. Quando nós dobrarmos, nós vamos ter 8 vezes 2, 16, e aqui também, 16 igual a 16. Tá? Ou seja, se nós multiplicarmos por 2 os dois membros de uma igualdade, a igualdade também não se altera. Aqui nós vamos dividir por 2. Vamos pegar a quantidade inicial, que eram 4 bolinhas, no primeiro prato, 3 bolinhas no segundo prato. Então nós vamos dividir por 2 a quantidade de cada prato.
Então, se nós dividirmos por 2 essa quantidade aqui, ó, 2 mais 2 mais 1 mais 3, nós tínhamos aqui 8, dividido por 2 dá 4. Aqui nós tínhamos também 8, dividido por 2 dá 4. Dividir por 2 significa tirar metade, não é? Se aqui desse lado nós tínhamos 8 quilos, né? Duas bolinhas de 2, uma de 1 e uma de 3, nós tiramos aqui metade, uma de 3 e uma de 1. Tiramos 4 quilos daqui, e aqui nós tínhamos uma bolinha de 1 quilo, uma de 3 quilos e uma de 4. Nós deixamos a de 4 e tiramos a de 1 e 3. Tiramos metade também. Perceba que a balança continua equilibrada, né? Porque a mesma quantidade que nós retiramos do primeiro prato corresponde à mesma quantidade que retiramos do segundo. Tudo bem? Então, gente, isso aí, né, que nós estamos vendo é exatamente o princípio da igualdade. Então agora você vai fazer essa tarefa de aprendizagem. Por exemplo, primeira questão. Como essa parte é mais teórica, né, para que nós possamos adentrar no campo das equações, então não tem muitos cálculos, né? A primeira questão diz aí, identifique o primeiro e segundo membro de cada igualdade. Só para você identificar o primeiro e o segundo membro dessa primeira igualdade, quem é o primeiro e quem é o segundo membro da segunda igualdade. Segunda questão, na hora de escrever a sentença menos 8 igual a x mais 3, apliquei uma propriedade da igualdade e escrevi x mais 3 igual a menos 8. Eu acertei? Você vai dizer sim ou não. Em caso afirmativo, qual a propriedade que usei? Segunda questão, considere as duas igualdades aqui. Ó. A letra A pergunta, qual o valor de x? A letra B, que propriedade você usou para responder o item anterior, para dizer qual o valor de x? Quarta questão, com base nas igualdades x igual a 3y e 3y igual a menos b, escreva uma nova igualdade. Você tem duas igualdades, você vai escrever uma nova igualdade que seja verdadeira também. Na igualdade x menos 10 igual a 2, eu adicionei 10 ao primeiro membro. Como devo escrever o segundo membro para que continue existindo uma igualdade? Então, nessa igualdade, se eu adicionei 10 ao primeiro membro, o que é que eu tenho que fazer no segundo membro? Como é que eu devo escrever o segundo membro para que essa igualdade permaneça verdadeira? Sexta questão, se você multiplicar o primeiro membro dessa igualdade aqui, ó, por 1/3, como deverá ser escrito o segundo membro para que se obtenha uma nova igualdade? Sétima questão. Adicione o número menos 6 aos dois membros dessa igualdade e descubra o valor de x. E oitava questão. Multiplique cada membro dessa igualdade pelo número 1/4, pela fração quarto. E em seguida descubra o valor de x na nova igualdade obtida. Feito isso, confira as respostas aqui com essa folha de respostas. Tá? Aquelas questões que você porventura errar, não esqueça de corrigir, de verificar onde foi o erro e corrigir. Tá bem? E obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar lá seu comentário. Se gostou da aula, compartilhe com seus colegas. A próxima videoaula, gente, é as equações. A gente preparou o terreno todo para entrar nesse novo tema chamado equações, muito importante e muito trabalhado, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Tá? E não esqueça, estuda que a vida muda. Obrigado.